Vamos lá! O capítulo começa com os militares entrando em formação e invadindo a barreira onde o Itadori está. Vários soldados estão dentro de vários caminhões armados e equipados até os dentes, com muitos equipamentos desenvolvidos para este ataque. Então, claramente para nós, a gente volta ali para dentro da barreira onde o Itadori está e a gente não vê as consequências do ataque do Kenjaku contra ali o Tengen, a Tsukumo e também o Choso. E aí a gente consegue já lembrar de duas coisas importantes antes de começar a falar sobre esse capítulo. A visita do Kenjaku à Casa Branca foi em fevereiro, ou seja, os americanos tiveram 9 meses para desenvolver os seus equipamentos. Então, tanto ali munições que podem ser com alguma certa efetividade contra os feiticeiros, quanto também os equipamentos para poder enxergar ali a energia amaldiçoada, as técnicas amaldiçoadas e também as maldições, para poder lidar ali dentro da barreira. E também o ponto 2 é que esse capítulo do ataque na barreira do Itadori está rolando 2 dias antes da batalha entre Kenjaku versus Tsukumo, Choso e também o Tengen. Então a gente ainda não sabe as consequências do que aconteceu dentro dessa barreira. Na verdade a gente sabe que o Kenjaku conseguiu atingir o seu objetivo dentro da barreira, mas a gente não sabe o que vai levar o personagem, qual é a circunstância que vai levar ele diretamente à batalha da Tsukumo e também Choso e o Tengen. Vemos então uma conversa entre ali Uraumi e Kenjaku, enquanto o vilão responde algo para alguém, ou para Uraumi. Ele está informando que a entrada ao jogo do abate só começa a valer depois que responder a pergunta para o Kogane. Kenjaku então pergunta a Uraumi como está o local e ela fala nada mal e que aqui eles poderão fazer os banhos que satisfarão o Sukuna, né? Aqui é bem interessante, né, a forma como é colocado esses banhos ali que podem satisfazer ali o mestre das maldições, porque o kanji usado aqui é para banho mesmo, né, que é o yoku, né, até mesmo definido ali como algo lá atrás escrito para se banhar. Mas algo ligado ao Sukuna só pode ser banho de sangue mesmo, né? Só pode ser banho de sangue porque não tem outra coisa para se pensar relacionado ali ao personagem. A minha questão aqui é só se as ações do Kenjaku e da Uraumi vão satisfazer o Sukuna, mas que reviravolta a gente pode esperar sobre isso, né? Essa parte, esse núcleo vai ser algo importante pra gente observar o que vai levar dessa consequência para ele ir de encontro com a Tsukumo e também a galera que a gente viu nos últimos capítulos. Vemos então Iori, Higuruma e Amai sentindo a pressão de algo que tinha ali no ambiente que estava diferente. Remy está dentro de um dos quartos de hotel, enquanto os soldados invadem seu quarto e ela não tem chance de fazer nada. Ela leva um disparo de eletrolise e cai dura na cama completamente desnorteada. Nesse momento, ela leva uma injeção e não consegue mais se mexer. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 209 de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, vamos aqui falar sobre o capítulo de Jujutsu Kaisen. Então, um capítulo inacreditável, né? Um capítulo inacreditável, um capítulo introdutório para uma desgraça, uma puta desgraça que vai acontecer. E se vocês estão empolgados com esse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos também, porque tem muita coisa pra gente falar e comentar aqui de Jujutsu Kaisen, né? Não sei se eu falei pra bater a meta até o final do ano, porque eu tenho que virar essa chavinha ainda de que o ano tá acabando e não vai dar mais pra bater essa meta. Mas você pode compartilhar esse vídeo lá no meu Instagram, @LPGeekBrasil. Me marca por lá que eu vou compartilhar também para ajudar na divulgação do canal e assim a gente conseguir bater a nossa meta de 100 mil inscritos. Vemos então que a Remy é arrastada para um caminhão onde vários outros feiticeiros que estão desmaiados foram capturados.
Os soldados dentro da barreira recebem uma espécie de medalha, como se estivessem participando de um jogo de Battle Royale, basicamente ali como se fosse um videogame. E um personagem moreno é o destaque, já sendo medalhista de prata. Eles comentam que nem todos os feiticeiros são fracos, mas que sim existem imbecis no meio deles. Mas, se menosprezarem os feiticeiros, perderão as cabeças no meio do combate. Então, vemos Iori agindo e explodindo várias bases dos invasores, e fica se perguntando sobre de que país esses jogadores podem ser. Iori então pensa na fala do Reg sobre Kenjaku lançar uma bomba ali nos sobreviventes das barreiras, depois que os mais fortes sobrarem, e fica analisando se pode ser isso mesmo. Mudamos para a continuação da conversa de Uraumi e Kenjaku, e Uraumi começa a tentar adivinhar o que o Kenjaku quer fazer entrando no joguinho do vilão. Kenjaku brinca com Uraumi que lhe daria 60 pontos caso estivesse participando do jogo através dos seus palpites, com basicamente Uraumi descrevendo o que vimos nos últimos capítulos. O vilão informa que, exceção ali de Tóquio e Sendai, as barreiras não podem ter um poder suficiente para manter o feitiço, por isso que eles enviaram as tropas de outros países. É por isso que Kenjaku e Uraumi enfiaram ali várias tropas de outros países para utilizar através do seu experimento. Então, ele diz o verdadeiro motivo de trazer os exércitos de outros países para dentro das barreiras, que ele serve como uma espécie de garantia para que a simulação do Tengen possa funcionar corretamente. Kenjaku então diz que os soldados versus os feiticeiros não parece ser algo tão emocionante como Uraumi está esperando, enquanto recolhe os restos mortais de um feiticeiro com uma maldição. Ele diz que os muitos combatentes terão dificuldades em suas lutas. O vilão fala que os tipos de despertar são fortes, mas tem dificuldade com assassinatos. E ele acredita fielmente que após uma grande quantidade de dano, o exército pode recuar, impedindo que esse combate dure por muito tempo. Ele também acredita que muitos outros feiticeiros não irão a fundo sem ter algum motivo concreto. Uraumi pergunta por que Kenjaku deixou o exército operar à noite, e ele responde que pensou que isso daria uma vantagem para eles. Assim, Uraumi informa que perto da morte, os não feiticeiros dentro do Japão conseguem liberar uma grande quantidade de poder, e pergunta se o mesmo acontece com os estrangeiros, se eles também conseguem fazer isso. Kenjaku responde que sim, que perto da morte existe uma mutação no cérebro que pode mudar isso. Ao fundo, a maldição continua mastigando o corpo morto, lambendo até mesmo os dedos. E Uraumi diz que no início do plano, Kenjaku não queria colocar os não feiticeiros para lutar e pergunta por que ele mudou de ideia. O vilão responde que por mais que um não feiticeiro tente lutar contra um feiticeiro, ele jamais conseguirá vencer. Nisso, vemos um soldado americano andando pelas ruas e dá de cara com uma maldição. Kenjaku conclui que a noite é quando as maldições estão mais fortes, e que é nesse período que eles se sentem em casa, e que vai ser um massacre. Vai ser um massacre, vai ser basicamente um filme de terror para esses soldados que estão nas ruas ali do Japão. Vamos para onde Hana e o anjo estão, e ela fala ali com Hana de que a entrada desses não feiticeiros talvez seja algo proposital para ser um massacre relacionado às maldições. Basicamente, o anjo entende que se trata mesmo de uma garantia do Kenjaku para que as barreiras sejam todas completas. Alguém pergunta se isso for mesmo verdade, por que os civis ainda estão querendo entrar? Uma voz diz que isso só pode ser culpa dele. Então vemos que se trata do Takaba, dizendo que eles estavam atrás dele por causa do personagem ser extremamente famoso e querem um autógrafo. Só que é nesse momento que eles caem na armadilha dos soldados. Eles jogam uma bomba contra eles, mas o Itadori acaba chutando essa bomba em direção ao teto e acaba indo se esconder, quando a mesma acaba explodindo. Os militares se agrupam e Megumi percebe que a identidade dos não feiticeiros que entraram na barreira são militares. E Megumi pensa que pode ser um sistema do governo tentando acabar com o jogo do abate. Mas então, um militar que havia entrado no local começa a atirar no Takaba e ele percebe que não estão ali para salvar ninguém. O melhor mesmo é o Takaba desviando dos disparos, dançando cosacos, né? Que é aquela dança russa, fazendo os movimentos assim.
abaixadinho, agachadinho, e ele desviando dos disparos de uma forma muito engraçada, cara. Megumi pensa, o que eles precisam fazer é apenas perguntar para esses soldados o que está acontecendo, se preparando para atacar. E mais uma vez, tá todo mundo comendo na mão do Kenjaku, né? Seja ali no passado, seja no futuro, seja no presente, todo mundo comendo na mão do cara. Ele faz o que ele quer, ele acaba lidando com todas essas consequências, e é por isso que eu tô realmente interessado para saber o que vai acontecer quando o Sukuna tiver frente a frente com esse personagem, né? Porque o Kenjaku, ele não parece ter um objetivo de ajudar o Sukuna. Talvez o objetivo ali do próprio Uraumi com o Kenjaku tenha alguma conexão, né? Ele tem ali, mas não é o resultado final. Não é que o plano ali do Kenjaku seja libertar o Sukuna porque ele quer ver o caos do personagem. Não, ele já falou pra nós. O plano dele é ver o próximo passo da evolução humana. E ele vai usar o Sukuna pra isso. Essa é a ideia e pelo menos foi o que a gente conseguiu entender. Só que até mesmo a Uraumi tá sendo enganado, né? O Uraumi tá sendo enganado ali sobre essa concepção. E o Kenjaku fez todas as potências militares do mundo todo de idiotas, né, para concluir o seu plano, né? Ele acabou colocando todo mundo dentro das barreiras, todos esses mais de 800 soldados, pelo menos só do lado norte-americano, 800 soldados dentro da barreira ali do Itadori, mostrando que ele não está de brincadeira para conseguir concluir o seu plano. Então eu acredito que o caminho do Kenjaku e do Uraumi vai junto até uma parte, vai até um momento, só que depois desvincula, acaba se desvinculando, e é nesse momento que a gente vai perceber quem é o mais B10, né? Quem que é o cara realmente ali mais macabro, se vai ser o Kenjaku ou o Sukuna, né? Sobre esse confronto, esse desafio de dualidades. E é aí que sobe a mensagem do editor dizendo que os caçadores de feiticeiros chegaram. Então o capítulo termina com a infeliz mensagem de que a gente não tem capítulo nas próximas 2 semanas por causa do recesso de Ano Novo. A gente deve voltar com os capítulos de Jujutsu Kaisen por aqui lá pelo dia 13, dia 14, dia 15 ali de janeiro. Mas enquanto isso, a gente vai comentando o guia oficial de Jujutsu Kaisen, mais as teorias e mais alguns comentários que a gente tem pra fazer nesses 14, 15 dias que nós não teremos o mangá.